Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião Sextou. Cá estamos nós ao vivo mais uma vez. Satisfação imensurável ter você em nossa companhia e estar contigo todas as noites de segunda a sexta. A gente volta aqui ao vivo, não é? Hoje a gente vai falar sobre literatura, vamos falar sobre música popular. Eu adoro os temas que a gente vai abordar aqui e você vai entender já já, porque nós vamos... Já está aqui a postos conosco aqui, professora, doutora, que atua na mestre em psicologia clínica, também mãe do nosso glorioso professor e engenheiro Alex Neves. Está aqui a nossa querida Maria de Lourdes Turbino, para nossa alegria e honra. Vamos conversar muito. Ela está lançando um livro, trouxe livro aqui, a gente vai mostrar para você, inclusive. Então, vai ser um bate-papo bem agradável, como sempre, e a gente vai estar especulando sobre essas questões literárias aí, não é? Fique bem atento, a opinião está somente começando nessa sexta-feira. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Muito bem. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Aliás, o Lorenberg quase não gosta desse tipo de assunto, né? Lorenberg é o assunto que eu falo, assunto que vai pautar, ou assuntos que vão pautar a opinião de hoje, porque é membro da Academia de Letras aqui de Mato Grosso, não é? Tem livros publicados da Compal. Aliás, são 20 livros que ele tem aí, 10 são romances, né? Quando ele entra naquela fase introspectiva, assim, começa a escrever romances. Que tem um saindo aí, para ver qual que vai ser a inspiração dele. Então, Lorenberg adora, ele gosta de ler, tem até bula ele lê. Ele fica lendo bula e depois, sabe, quando não tem muito o que ler, vai lendo bula, vai lendo as coisas assim. Ata, você precisa ver, doutor. Ele lê ata de Câmara Municipal, de Câmara Federal, tudo que vai lá na ata, ele fica lendo. Que coisa boa, mania, né? É, coisa boa. Mas é verdade, eu não estou brincando. A bula pode ser que eu esteja exagerando, mas o negócio de ata, isso aí é verdade, não é não? Muito verdade. Aí, o cara não tem o que fazer, fica pegando as atas da Câmara Municipal de Lambari do Oeste. Ele vai lá, mas isso aí ele não concorda, discorda. Mas é o nosso querido Lorenberg, que eu não disse, que adora esse tipo de assunto, por isso que a gente, inclusive, também por isso que a gente convidou aqui a nossa gloriosa doutora Maria de Lourdes. Satisfação em tê-la aqui, obrigado. Já sei que a senhora tem presente para nós aqui, eu já vou pedir presente, já que a senhora vai dar para nós presente, então já vou pedir logo nesse começo, que são os livros, né, além desse, que homenageia a minha cantora preferida de todos os tempos, a minha intérprete preferida de todos os tempos, Elis Regina, a Pimentinha. E, por conta disso, até para falar especialmente sobre esse livro e outras publicações também, muito boa noite, bom tê-la aqui. Obrigada, boa noite. É um prazer imenso estar aqui e poder divulgar um pouquinho o meu trabalho e conversar com vocês, deixar algumas opiniões, algumas ideias sobre o que eu escrevo. Eu trabalho eu sou psicóloga clínica e trabalho com a psicanálise. Então eu acho que a gente vai ter um bom tempo para a gente conversar um pouco sobre isso. Falo nos meus livros, né, no primeiro deles, que é esse Dor e Luto na Histeria Feminina, eu trabalho as dores das mulheres, né, que não são poucas. Dores, lutos, diante de separação, diante de um relacionamento amoroso, dores enfrentadas pelas mulheres nos dias atuais e sempre, né, e desde sempre. E vou passar para você, Paulo, e para o Lorenberg. Ok. Né? E o meu segundo livro, eu trabalho... Se o Gercinho tiver como ir, depois de ir mostrando aqui, não sei se já fechou aí, se o Boca conseguir também fazer um aqui. É aqui? Opa, tá aqui. Esse é o primeiro, né? Aham. Então, tá aí. E tem mais um outro. Então, esse segundo livro, eu fiz um estudo
né, uma análise das biografias diversas da Elis Regina, inclusive uma que foi escrito pelo filho dela, João Marcelo, e que eu trabalho trazendo um pouco da música popular brasileira e trazendo também as características. Dentre elas, eu trabalho a positividade de Elis Regina, com que força, com que garra essa mulher enfrentava as dificuldades na vida. E isso a gente analisa à luz da psicanálise. Também é um livro bastante gostoso para ler e eu acho que, de certa forma, vai contribuir para o conhecimento, para os alunos, para as pessoas também que estão iniciando ou que têm curiosidade sobre a psicanálise. É um livro bastante leve para leitura. É bem gostoso. Tá, eu trouxe esse também. aqui é da Elis Regina. É. Maravilha! Nossa, já tenho com quem me entreter esse fim de semana. Eu quero passar para o Lorenberg também. Isso aqui, ela disse que era para você, mas ela resolveu na última hora dar os 4 para mim, então não vai ficar com nenhum. Só que eu vou querer o autógrafo depois, Sim, né? com certeza, com certeza. Aqui, daqui ao longo do programa eu vou mostrar mais os livros, não é? Da gloriosa Maria de Luz de Turbino. Não tem Neves, não, no seu nome? O Neves é do pai? É do pai. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Eu quero começar sobre o mais recente, que é esse, sobre Elis Regina. Foi um apanhado, então, das biografias, não é? Que foi, sem fazer spoilers, mas o que a senhora conseguiu concluir sobre esse fenômeno que foi Elis Regina quando a senhora fez consulta aí, né, a essas biografias, que não são poucas, talvez ela não tenha consultado todas, mas eu conheço várias, dada a importância que a Elis Regina teve e ainda tem na música popular brasileira. O que a senhora pode apontar? Não foram só biografias, né? Foram também entrevistas, revistas e jornais da época e também exposições que ocorreram durante esse período musical, né? Que também contava a vida de Elis Regina. Então foi um apanhado assim com material longo, com material diverso e documentários também que eu tive acesso para poder entrevistas com algumas pessoas que conviveram com ela. E aí foi possível, né, a partir disso, escrever uma história, reescrever uma biografia da Elis Regina. E mostrando também a conexão com a música popular brasileira, trazendo a MPB, trazendo a bossa nova e trazendo também o que desde criança me chamava a atenção quando eu ouvia a voz de Elis Regina, que minha irmã gostava muito de ouvir o rádio, né? E ela sintonizava, não sei que estação era aquela, mas ela ouvia Elis Regina. E eu, apaixonada por essa voz, por essa mulher, comecei a me interessar para conhecer melhor essa mulher, essa cantora, essa intérprete. Foi então que eu escolhi escrever sobre ela. Elis Regina me chamava a atenção e me chama a atenção até hoje pela positividade, pela forma como Elis enfrentava as diversas dificuldades que ela encontrava na vida. Para Elis, cada dificuldade ela levava como algo a ser conquistado. Então, ela sempre tinha né, um temperamento assim, um pouco mais agitado, mas as decisões e o brilho, quando ela mesma dizia, né, que quando entrava no palco, quando ela cantava, o que ela sentia, ela era apaixonada pela voz dela, ela conseguia comunicar toda a emoção que ela sentia através dessa voz, desse canto, que era realmente encantador. É, verdade. Não, Elis Regina fora de série. Elis Regina tem uma música que ela gravou, do Belchior,
que se chama Como Nossos Pais, e nessa música tem uma frase que hoje eu sintetizaria aquilo que eu e a grande maioria das pessoas que gostam de música popular brasileira pensamos, que essa frase é aquela que diz assim, ó: você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Eu só faria um trocadilho. Eu digo que depois de você, Elis Regina, não apareceu mais ninguém. E olha que temos muitas cantoras excelentes no Brasil, né? Nesse universo da MPB temos muitas, assim, maravilhosas. Mas Elis Regina era acima de todo patamar. Mas, enfim, vamos falar mais sobre isso. Professor Lorenberg, por favor, a nossa convidada está à sua disposição. Professora, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas é muito bom, mas muito bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo. O amigo telespectador já está ganhando com a sua presença. Obrigada, professor. Eu confesso, professora, que eu estou aqui muito mais como um aprendiz, que de fato sou, porque trata-se de um tema completamente distante do meu alcance. Por isso eu estou aqui muito mais para aprender. E para aprender, começando exatamente no livro, no título do livro. E o que me chama a atenção é lá, exatamente lá, ó. Elis Regina, Arte e Brasilidade. Mas a última parte desse título do livro. Uma perspectiva psicanalítica. Perspectiva psicanalítica me remete ao interior, ao conflito interno. Se eu estiver errado, a senhora vai me corrigindo sempre. O conflito interno trata sobre o consciente. E esse conflito interno de todos nós temos problemas muito sérios conosco mesmo. Até porque nós não temos ainda o hábito, estou falando de uma forma geral, é claro que tem exceções, o hábito de estar conosco mesmo. A Hannah Arendt tem uma frase que eu gosto bastante, é o estar com o eu com ele mesmo. E essa conversa é simplesmente imprescindível na nossa vida. E é exatamente aqui que está o gancho. Conflito interno me remete exatamente gera a angústia, a ansiedade de uma grande artista. Sim. E aí eu vou pedir à senhora que me corrija sempre se eu estiver errado e acrescente um ponto ou 2 pontos que eu, como leigo, e o amigo telespectador que não tenha conhecimento na área, possa entender onde está o conflito interno da grande artista que foi e que ainda é, porque ela continua viva entre nós, da Elis Regina. Se é que havia apenas um conflito interno, porque muitas vezes são vários, né? Então, como falar sobre isso, né, professor? Como dizer disso? Elis Regina, ela nunca foi minha paciente. Assim como Freud, que estudava biografias de vários artistas, né, e esculturas, obras de arte, Freud estudava e nós tomamos como modelo na psicanálise também o estudo de biografias, de artes, porque nós entendemos que a arte ela é a vida humana, ela é uma extensão da vida humana. A arte cura. Nós entendemos, enquanto psicanalistas, que a arte cura e que a arte transforma a nossa vida. Uma grande sacada de Freud foi exatamente utilizar desses recursos para escrever a teoria dele. Então, como Elis Regina nunca foi minha paciente, né, eu não afirmo no meu livro, né, não é possível afirmar, mas sim, a partir dos dados biográficos, chegar a algumas conclusões, e é isso que a gente faz, que são, né, quais são os conflitos, né? Todos nós, professor, como o senhor mesmo disse, temos conflitos, né? E os nossos conflitos, como é que a gente percebe, lógico, com a ajuda de um profissional, né, habilitado, mas a gente precisa também entender que cada ser humano é individual. Assim como, né, estamos falando de Elis, única. Então, essa singularidade dela fez com que eu também pudesse olhar os detalhes na biografia dela
para poder fazer uma suposta análise, né? Então, Elis, como eu disse, como a gente percebe os conflitos, né, psíquicos que todos nós temos, mas como a gente lida com isso? A gente, né, não dá para dizer quais são os conflitos, mas dá para dizer como é que a gente lida com isso. E Elis Regina, ela lidava com muita positividade. Ela foi uma mulher com muita força, com muita garra, que diante das adversidades na vida, ela se transformava. Em momentos significativos da vida dela, de separação conjugal e tudo mais, eram os momentos que Elis conseguia criar shows, espetáculos que eram famosíssimos e que ficavam em cartaz por muitos anos, inclusive até 10 anos. Ela teve shows que ficou em cartaz há 10 anos ou mais. Então, Fausto Brilhante, por exemplo, foi um desses shows onde ela conta a vida dela nesse show. É muito interessante. O que me chamou a atenção e o que me fazia entender, à luz da psicanálise, professor, era exatamente isso. Como era possível, e eu que trabalho na clínica, né, há muitos anos, tenho mais de 20 anos de clínica, como é possível, diante de uma adversidade que para muitas mulheres são motivos de estados depressivos, de tristezas mais profundas, essa mulher, ela conseguia transformar a vida dela e das pessoas que estavam em volta. Aquele hábito que Elis Regina tinha, péssimo hábito, né? Vício, né? Pelo cigarro e pela bebida alcoólica. Ela fazia parte dessa briga interna que ela tinha, que a senhora chama aqui que a senhora chama aqui no livro, inclusive como é que fala, uma espécie de briga psicanalítica, uma briga com o seu eu mesmo. Então, essa questão, os vícios eram oriundos disso? Então, também é uma pergunta que às vezes, né, a gente precisa tomar o cuidado para falar, para responder alguma coisa nesse sentido, porque, como eu disse, ela não foi minha paciente. A partir das biografias, o que a gente chega, né? A gente precisa contextualizar também a época em que ela viveu, onde era um pouco mais comum as pessoas fumarem, as pessoas beberem, né? Que depois essa questão do cigarro que foi mais deixada de lado. Então, Elis Regina, ela era uma artista que ela tinha os hábitos dos artistas da época, né, em que ela viveu. Ela fumava, sim, ela bebia, mas não que isso fosse algo que pudesse fazer com que ela não conseguisse ser a cantora ou então que ela não conseguisse interpretar. Não, nenhum vício, né? Eu não sei se ela tinha o vício do cigarro ou da bebida, isso não fica muito claro, mas eu digo sempre no livro que ela fumava, ela bebia, mas não dá para dizer que ela tinha ou não essa dependência disso, né? Então, eu acho que era uma questão muito da época também, né? Cultural mesmo, do que a gente viveu naquela década de 60, 70, era um pouco mais comum, né? Os jovens, os artistas fumarem. Eu falo porque na época eu também era e continuo, era mais, evidentemente que não entendia muito, mas já era fã demais da conta, não é? Ela morreu em 82, eu já curtia muito, toda entrevista que eu via e continuo assistindo hoje no YouTube dela, ela está fumando, Ela, sim. A entrevista eu dava fumando, né?
Ela só concedia entrevista quando eu estava fumando, assim, sabe? Cigarro normal, né? Mas enfim. Vamos conversar daqui a pouco mais sobre isso. Eu vou chamar o intervalo comercial, só que antes, quero dar um recado para você que está assistindo aí, ó. Você já sabe, né? Ó, vai começar a festa amanhã às 3 da tarde. O projeto Viva o Seu Bairro estará em Várzea Grande, na Vila Arthur. Amanhã, às 15 horas, amanhã é dia 16, não é? Então, amanhã, às 3 da tarde, lá na Vila Arthur, o evento será no mini estádio Jonas Pinheiro. Começa às 3 da tarde, mas segue o dia inteiro, viu? Então, serviços sociais e tudo de graça para todos e por ordem de chegada. A criançada pode brincar à vontade lá na nossa área Kids. À noite, tem a noite cultural, né? A noite cultural traz João Eloy, banda Os Amigos, Bruno e Vinícius, DJ Ricardo Martinelli, recreação infantil com a turma da tia Mari e ainda a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E aí, moradores dos bairros São Francisco, Sol Nascente, Jardim Esmeralda, Jardim Glória 1 e 2, Santa Terezinha, Figueirinha e também lá do Jardim Panorama. Vocês são nossos convidados para essa grande festa. Ah, e não esqueça de preencher certinho aí o seu cupom lá na tenda Promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar, obviamente, os sorteios, um total aí de R$4.000. Viva o seu bairro, mais serviços, participação e cidadania. Olha que festa bonita, que coisa bonita. Então, amanhã estaremos lá no Viva. Ah, Paulo, você fala que estaremos lá, mas chega lá, você não está lá. Eu falei de tudo para ir, não é? Eu vou fazer, né? Porque a gente tem muita tribo, mas eu não gosto de perder. Deus quiser, estaremos por lá. Lorenberg também disse que vai dançar lambadão lá, eu também vou. E a gente vai curtir mais essa festa que é o Viva Seu Bairro. Vou para o intervalo comercial, a gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Ótima noite para você que está ligado com a gente nessa sexta-feira. Bom demais estar com você e ter você aqui, sabia? Vamos correndo ali no GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Então, não sei o que está acontecendo, Lorenberg, mas o secretário de governo de Cuiabá, o Ananias Filho, assumirá provisoriamente aí a Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB. O comunicado foi feito na tarde desta sexta-feira, dia 15, uma semana depois que a vice-prefeita Vânia Rosa, que é do Novo, ter aí sido exonerada do cargo. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, afirmou que o novo chefe da pasta seria anunciado na quarta-feira, dia 13, mas explicou que trabalhos técnicos impediram a posse. A nomeação interina de Ananias é necessária para dar aí encaminhamento aos trabalhos da pasta, como, por exemplo, a assinatura de documentos. Um nome definitivo será divulgado nos próximos dias. Em entrevista à imprensa, o prefeito explicou que ele decidiu, antes da nova nomeação, realizar aí um balanço operacional da pasta, coletando aí demandas, déficits e ainda problemas envolvendo a direção da secretaria. Como os dados não foram então entregues, optou por postergar o anúncio. O gestor explicou que
o Palácio Alencastro não possui pressa para revelar a substituição e adianta que pode divulgar o nome tanto nesta semana, que termina amanhã no caso, né, como também na próxima. Aspas para o Abílio. Assim que finalizarmos todos os levantamentos da CEMOB, nomeamos novos diretores administrativos, diretores adjuntos e tudo mais. Agora estamos fazendo um balanço com todos os dados e indicadores. Só depois escolheremos o secretário ou secretária. Se concluir os trabalhos, os balanços, aí anunciamos essa semana. Se não, só depois. Não temos pressa. A nossa pressa era anunciar segunda-feira, mas demos aí um tempo para tudo ficar tranquilo, disse o prefeito, né? Quando questionado sobre o futuro de Vânia, o prefeito foi taxativo ao explicar que a Coronel Vânia segue nos trabalhos do Executivo Municipal enquanto vice-prefeita. Aspas, mais uma vez, para o Abílio. A Vânia segue ajudando na função de vice-prefeita, acompanhando a gestão. Mais para frente, a gente pensa. Aí, também como noticiado pelo GD, que é o Gazeta Digital, o prefeito revelou que a próxima secretária não será servidora, mas um nome atuante no município e também um nome próximo da prefeitura. Eis que mais uma fogueira sendo apagada aí. Alguns dizem que desnecessariamente, uma fogueira que emergiu de forma desnecessária, né? Mas em Cuiabá, o calor que está, fazer fogueira, né? E nesse tempo não pode fazer queimada, inclusive. Mas falando sério, eu torço para que haja realmente, que se alinhe, né, não é, a gestão, porque nós, os munícipes, precisamos disso, precisamos que haja evolução nos trabalhos, não é tocar, não, é para evoluir, é para apresentar solução para esse trânsito horrível. Gloriosa professora aqui, a nossa convidada aqui, nossa doutora, ela, para chegar aqui, ela foi assim, porque o trânsito está horrível. E assim, isso são para nós que o Lorenberg e eu, a gente vem para cá todos os dias, todo mundo vem para cá, e é terrível. Imagina nos outros cantos. Então tem que achar formas de melhorar essa angústia aqui do cuiabano, por exemplo, né? E a mobilidade é importantíssima. Então a gente torce para que haja esse alinhamento definitivo. Essa coisa de ficar trocando. Ah, mas Paulo, mas a gestão é minha, se não tiver bom eu vou trocar. Sim, se não tiver bom tem que trocar. Mas tem que pensar, na minha opinião, antes, Lorenberg, pesquisar, porque não é indicação política, já é avesso à indicação política. Se é do foro de confiança dele, como foi a Vânia, se pense bem antes de fazê-lo para não ter que trocar, como está acontecendo em Várzea Grande. Tem um burburinho que me chegou hoje aí que parece que já estão pensando em trocar de novo o secretário de Educação de lá, mas esse é assunto para depois. O líder, parece, da prefeita lá, parece que está sendo trocado também. Mas aqui em Cuiabá, esse negócio aí da gloriosa pasta da CEMOB, não tem um nome ainda, o prefeito deu uma pista aí, mas o fato é que, enquanto isso, o trabalho fica parado, Lorenberg. Paulo e amigo telespectador, o Paulo tem razão, completa razão, em tudo que ele falou. Porque a pasta, amigos, precisa com urgência de um nome para poder continuar com os trabalhos. Esses trabalhos não podem parar. Veja, sem a chefia da pasta, os próprios servidores que são de carreira têm problemas. Eles vão ter dificuldades, amigo. Então, a chefia da pasta tem que ser de imediata. E aí, um outro detalhe. Eu não sei se eu ouvi bem e se eu li a matéria bem, mas o prefeito fala em nomear os diretores
Ora, já começa tudo errado, amigo. Porque quem nomeia os seus É o auxiliares diretos é o secretário. Até porque tem que ser pessoas que ele confia. Né? Exatamente. Como que vai nomear os auxiliares diretos antes de nomear o secretário? Amigo, está errado. Alguma coisa está errada nesse meio do campo, a meu juízo. Ah, alguma coisa está fora da ordem aí. Diria a música do Caetano Veloso lá. E torcer aí para que seja... Eu torço para que ele coloque lá um engenheiro, por exemplo, uma engenheira de trânsito, imaginou? Aqui é tão escasso o Mato Grosso de engenheiro de trânsito, para dar jeito nisso aí, meu Deus, porque ninguém aguenta isso mais. Não é agora, não é uma criação da gestão Abílio. A gente já não consegue se mobilizar aqui, se locomover tranquilamente em Cuiabá, faz horas já. Só que está gravando, está virando colapso. Tem que pensar, pelo menos começar a se pensar, para daqui a médio e longo prazo, colocar em prática aí as soluções que nós precisamos. O cara que resolver o problema do trânsito em Cuiabá, que é, segundo eu já li, não é? É meio empírico que eu vou falar aqui, mas eu já li bastante, que é um dos piores trânsitos do país. Se o cara que resolver isso aqui, vai estar de boa. Tem que nem o governo resolver o problema da violência. Vai estar de boa assim, que nem o Caiado está fazendo lá em Goiás. Não é? Tá dando, resolveu não, mas está dando uma resposta importante. Assim são para outras áreas aí, proporcionalmente, das respectivas regiões. Voltar aqui a falar de coisa boa, que é a história de Elis Regina. Ainda tem uma outra história que eu quero também especular aqui, que é sobre o outro livro, Dor e Luto, na histeria feminina. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar, eu quero puxar mais Elis. A Elis Regina lá no interior eu chamava de caolha, zarolha, né? O nome certo era estrábica. Ela tinha estrabismo, e isso está retratado, pelo que eu andei lendo aqui, nesse livro, na página 101, tem alguma coisa a respeito, né? Sim. Tinha outras idiosincrasias aí na história da Elis Regina, né? Uhum. Eu queria que a senhora falasse mais algumas curiosidades que estão contidas neste importante livro. Então, Elis Regina nasceu, né, num bairro muito pobre, no Rio Grande do Sul, e ela era estrábica mesmo. Ela era a primeira filha de uma família numerosa, e os pais, os avós, a avó dela materna gostava muito de cantar. Então, aos domingos, nos almoços festivos, Elis Regina cantava. Né? Aos 7 anos de idade, ela cantava. O pai dela também já tinha muita vontade de ser um artista, vivia muito nesse mundo, né? Tentando um trabalho, tentando entrar nesse mundo mais da arte, da TV, do rádio. E Elis Regina foi introduzida nesse meio pela avó materna. No primeiro dia, na primeira apresentação dela num programa infantil no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ela não conseguia cantar. E ela teve hemorragia pelo nariz, e a avó ficou muito decepcionada e voltaram para casa. Passaram-se alguns meses, a avó não desistiu. Né? Então a avó leva novamente ela para cantar, e dessa vez ela consegue cantar e ela volta assim muito feliz. E aí, a partir disso, né, Elis Regina nunca mais quis parar. Né? Ela lutou para que ela pudesse seguir a carreira artística. Quando ela vai para o Rio de Janeiro com o pai para começar a vida artística, ela era uma jovem, né, adolescente, 15 anos ainda, e morava no interior do Rio Grande, já morava no interior, mas nos bairros mais periféricos de Porto Alegre, né, não no interior, mas na periferia de Porto Alegre. E Elis Regina chega com o pai no Rio, e aquele mundo novo, aquele mundo estranho, né, de artistas, ela começa a cantar no Beco das Garrafas, e lá ela conhece os artistas da época,
o Boscoli, por exemplo, ela conheceu lá. O Camargo Mariano foi depois? Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Boscoli. Aí depois veio... Foi. Então ela casa, ela tem um casamento. A vida dela foi uma vida assim, de uma menina, de uma Cinderela, né, que nasce bem num lar mais pobre, mais humilde, e se deslancha para um brilho imenso, um brilho internacional. E ela não conseguia lidar com o dinheiro. Ela mesma dizia, né? Ela não sabia o que fazer com aquele dinheiro, de quanto ela ganhava. Ela ajudava os pais, enfim, mas ela não tinha noção de quanto ela era famosa, do que valia aquela voz. E então ela, às vezes, perdia um pouco as orientações, às vezes ela ficava perdida diante disso. E aí ela se casou com o Boscoli, teve uma vida bastante agitada, né? Se separaram, porque Boscoli era considerado um galã no Rio de Janeiro, né? Era um homem bonito, seu namorado, tinha namoradas, né? Várias. Sem vergonha, ele era sem vergonha. Ele e foi tumultuado esse relacionamento dela, foi, né? muito. E com agressão mesmo, né? Agressão física, inclusive. Infelizmente. Infelizmente. Depois ela separa e ela se casa com o César Camargo Mariano, né? Que o César também era um homem que tinha um temperamento muito calmo, era um artista, era um exímio pianista, criava arranjos maravilhosos. E foi a melhor época da vida dela. Ela ficou 12 anos casada. E com o primeiro foi quanto tempo? Foram 7 anos. Se eu não me engano, foram 7 Ela anos. teve e aí foi o César Camargo, que também era meio variado na violência, né? Não sei se na física, mas na psicológica tinha uma... Eles tinham um relacionamento... Você falou que ele era calmo, mas eu já vi relato de que ele também tinha, assim, não sei se era ciúme, ou não concordava com alguma coisa assim. Tanto que não deu certo, não sei por que não deu certo. Ninguém separa porque é calmo. Ó, separar de você que você é calmo demais. Não, mas o que acontece, né, é que a Elis Regina... Ela tinha um temperamento um pouco mais explosivo, né? Muito explosivo. Então, o que acontecia? No primeiro relacionamento dela, o maior conflito foi exatamente com o Boscoli, porque ela tinha esse temperamento e ele também. No segundo casamento, já não. Ela continuava com esse temperamento, mas o César Camargo, César Camargo era bem mais tranquilo. César, você é tranquilo demais, meu chapa, não dá. Mas acontece que eles viveram juntos por um longo tempo, tiveram 2 filhos juntos, né? Na véspera de um show dela, que ele ajudou, que ele contribuiu, que ele criou o show, criou os arranjos, eles se separaram. Ela sempre que tomava a iniciativa. Ela era bem inquieta, né? Mas enfim, ela era Elis Regina, né? Elis Regina, com todas as virtudes dela. Regina. Mas imagina hoje com Elis Regina aí, ela tinha carreira internacional hoje, não é? E olha que temos ainda Maria Bethânia, tivemos Gal Costa, tivemos a gloriosa lá, divina, qual que era? A Elisete Cardoso. Nossa, maravilhosa. Demais. Morreu recentemente agora a Dona Caymmi. Mas ainda tem um povo aí ainda que está persistindo, aí, encantando a gente com as suas músicas, com seus cantos, não é? Eu vou para o intervalo comercial, né? Coisa bem breve, 1 minuto e meio, a gente retoma aqui, porque ainda temos que falar desta outra edição, esse outro livro aqui, que é o mais antigo, mas também está aqui. Eu recebi, Lorenberg também. A gente vai falar sobre a dor e luto, não é? Na histeria feminina. A gente volta num instante só. Eis que estamos de volta com o programa Opinião, último bloco. Vamos correr porque tem muita coisa para falar ainda. Eu, por mim, ficaria passando semanas aqui falando sobre Elis Regina, né?
Rebeca, qual que é a música que você mais gosta da Elis Regina e que você vem à sua cabeça assim, que você fala, nossa, essa é... Aquela equilibrista, como que é? O Bêbado e O Equilibrista. Bêbado, aquela é fantástica. o hino Composição da do João Anistia. Bosco. Exatamente, da Anistia. O Bêbado e Equilibrista é do João Bosco. Aliás, a Elis Nossos Regina, pais também, isso que eu ia falar, a Elis Regina lançou muita gente. Belchior, como Nossos Pais e outras tantas que ela gravou, Mucuripe, né, por exemplo. O Milton Nascimento, ela falou uma vez, eu não sei se está aqui, se ela pelo menos leu isso, ela falou que se Deus tivesse voz, essa voz seria de Milton Nascimento. Tamanha admiração que ela tinha para com o Milton Nascimento. E a recíproca era verdadeira. Eles tinham um negócio assim, uma simbiose. Aliás, aí tem mais. O Gonzaguinha, por exemplo, foi lançado por Elis Regina. Teve lá o João Bosco. Sim. Aí por aí vai. Tem muitas. A Rita Lee também gravou. Alô, alô, Marciano. É da Rita Lee, que a Elis que gravou e explodiu na década de 70. Alô, alô, Marciano. Quem fala da Terra. Eu sou fã de Elis, eu sei muito a minha preferida dela, eu tenho várias, né? Mas uma das minhas é uma que o Tom Jobim compôs, que se chama Só Tinha de Ser Com Você. É linda demais, nego. Dá uma olhada aí, depois dá uma escutada aí. Só Tinha de Ser Com Você, versão original, com Tom Jobim ao piano e ela cantando. É uma coisa que parece que você dorme, você sonha, você viaja. Uma outra, por exemplo, é essa que nós citamos aqui, que é Como Nossos Pais, que é forte, assim, que sintetiza a Elis Regina, a força que ela tinha, né? Que tamanhozinho assim. E ela cantou aquilo lá como gente grande, assim, que ela, até hoje eu escuto aquilo lá e falo, não pode existir um negócio desse chamado Elis Regina, que coisa que era aquilo. Eu sou apaixonado por Elis Regina. Eu queria que a senhora, para a gente encerrar esse assunto da Elis Regina, que a senhora falasse a respeito, mais algumas coisinhas para eu entrar no outro livro, senão eu não vou conseguir falar sobre ele. Então, você falando, Paulo, eu fiquei lembrando, né? Ela tinha uma admiração muito grande pela Rita Lee. E Rita Lee, antes de morrer, escreveu um poema para ela. Eu coloco o poema no livro. Né? Por quê? Elis Regina visitou na prisão a Rita Lee, quando ela estava presa. Então, Elis Regina também participou daquele movimento, né, onde os artistas da ditadura militar, ela sofreu as consequências daquele momento. Então, ela tentava se aproximar também dessas pessoas que estavam sofrendo com aquele movimento da época da ditadura. E Elis foi essa mulher forte, foi essa mulher que ficou com os 3 filhos até o último momento, né? E o filho dela, o João Marcelo, faz um relato muito triste de quando a mãe morre, né? Ele já tinha 9 anos. E aí ele coloca o quanto foi difícil para ele a vida sem a mãe, o quanto essa mãe foi significativa na vida dele. E hoje os 3 filhos da Elis são artistas, cada um fazendo aquilo que aprendeu com a mãe e com os pais, né? Porque o Bosco Lee também era um artista, o César Mariano também um artista. E Elis, para sempre, Elis, com temperamento, com aquela voz inconfundível, uma voz que gritava, uma voz que dizia, que buscava, que gritava pela liberdade, que gritava pela vida, que gritava por aquilo que ela acreditava, né? Então, Elis sempre foi e será lembrada por nós como essa grande rainha que não se calou, que colocou a voz a serviço da humanidade. Exatamente. Ela é a nossa Billie Holiday brasileira, assim, proporcionalmente falando, né? Quem conhece o universo americano, da música americana, sabe de quem foi Billie Holiday. Agora, nós falamos dos filhos dela, aí tem o João Marcelo Boscoli, a Maria Rita do César Camargo, né? É, Maria Rita do César Camargo. E tem o terceiro que é quem? Tem o terceiro. Eu não lembro quem que é. Eu não lembro. Eu não lembro.
Mas é do ramo também. Do César Mariano também, o terceiro filho. Não, gente... Não, depois a gente lembra. Sumiu. Vamos ficar... Depois você olha aí. Então, olha só, para encerrar esse papo, dá uma reticência, né? Porque ele não consegue encerrar sobre esse livro aqui, que a senhora está lançando, Maria, da doutora Maria de Lourdes Durbino, Elis Regina, Arte e Brasilidade, uma perspectiva psicanalística. As pessoas que quiserem saber mais e até adquirir esse livro, essas pessoas devem procurar onde encontrar, enfim, como é que faz para adquirir? Em todas as livrarias brasileiras, inclusive na Amazon, você pode pedir, e na própria editora, que é a Editora Escuta. Mas em qualquer livraria, você pode pedir, o livro está disponível, principalmente Ótimo. pela Amazon. É isso, Elis Regina, que continua despertando interesse nas mais diversas áreas do conhecimento, tal como está o início aqui, essa contracapa. É contracapa que fala, né? É. Do Fernando Tadeu, ele que escreveu, o Fernando Tadeu de Miranda Borges, que escreveu, o professor, titular lá. A quarta capa. Que é a quarta capa, né? É isso, gente. Vamos... Lorenberg, você tem mais... Eu queria que você fizesse a abertura... você não precisa necessariamente seguir a minha orientação, mas para não dizer que a gente tem que falar sobre isso aqui também, eu queria que você seguisse aí com seus questionamentos. Mas, Paulo, tem aqui uma coisa que me chamou muito a atenção e que tem num livro e tem no outro. Na sua dissertação de mestrado, o título é diferente do livro que trata da histeria e feminibilidade. Sim. Aqui, nesse livro aqui, fala da histeria feminina. Mas tem uma página, aí eu gostaria de fazer a relação dos dois livros. Lógico. Tem uma página da sua dissertação, a página 105, que diz o seguinte: a histeria, servindo-se de seus atributos, como, por exemplo, a perfeição da voz, a atração despertada por usar determinada roupa, a beleza do corpo, a teatralidade, tenta representar um papel de perfeição para mascarar seu sentimento de inferioridade. O que há de relação com esse livro aqui? Nossa... Histeria feminina. Transita, é uma ponte entre os dois. Então, a gente precisa falar um pouco disso, Lorenberg. O que é isso, né? Você pegou uma parte técnica do trabalho, né? E eu vou tentar explicar um pouquinho isso. A histeria, para Elis Regina, a gente já falou a questão da voz, a questão de como ela tinha aquele comportamento e como ela utilizava isso como positividade. Nesse outro livro, eu trabalho o oposto disso. Eu trabalho a dor das mulheres. Então, e que também, às vezes, essas dores são confundidas nos consultórios médicos como dores, como fingimento, como escandalosa, enfim, vários outros adjetivos são utilizados. Mas, na verdade, o que é a histeria, né? A histeria é um conflito psíquico. E ela está presente na mulher e no homem. É raro a histeria masculina? Sim, não que seja raro, ela está aí, existe. Mas ela tem sido muito mais comum entre as mulheres, a histeria feminina. E quando, assim, o que me levou a escrever sobre isso, na verdade? Foram minhas pacientes. Então, eu tenho, né, alguns anos de clínica e nesse período eu comecei a receber mulheres que tinham e traziam dores profundas. Dores diante de luto, dores diante de perdas, né, dores diante de situações de relacionamentos, enfim, de amizades, de relacionamento com os pais, de relacionamento com os filhos. Eram dores que a gente não tinha, que parecia que não cabia dentro delas tantas dores, né? E aí a gente começa a estudar, eu comecei a ver o impacto, então, da depressão nessas mulheres.
Mas para responder a sua pergunta, Lorenberg, eu vou voltar um pouquinho. O que acontece... Acelera só, né? Volta mais acelera que a gente está terminando o programa já quase. Então, quando diz, né, às vezes a mulher, né, de certa forma, utiliza o corpo, né, para poder... como algo que é importante para ela, mas também com a forma de ser vista, uma forma de ser percebida, né? Então, o feminino ali muito presente, mas muitas vezes toda essa arrumação, todo esse jeito de ser esconde dores profundas. Então, deixa eu fazer uma pergunta, talvez a última, que eu não tenho muito tempo. Dores profundas, né? E qual que é a diferença, eu sei que o senhor aborda nesse livro aqui isso, entre depressão e melancolia? Sim. Depressão, evidentemente, no universo feminino. Sim. A depressão, a melancolia, né, vamos começar, é uma tristeza profunda. E essa tristeza profunda, vamos começar pelo luto. O luto é uma tristeza profunda, mas você sabe o que você perdeu. Você perdeu um trabalho, um emprego, você perdeu um filho, você perdeu um casamento, você sabe, você vai elaborar o luto. A depressão já é um estado onde há um desinvestimento, né, no mundo externo, onde a apatia, o desinteresse, a vontade de estar desinvestida do mundo. A depressão. A melancolia é uma doença muito mais grave. A melancolia é quando você perde alguma coisa, mas você não sabe o que você perdeu. E você é tomado muito por essa dor. Às vezes, pode ser até, você imagina, eu perdi um emprego e eu tive, digamos, uma melancolia, ou eu fui acometido por uma situação, por um momento melancólico, ou por uma situação de melancolia mesmo, né? O que acontece? Essa melancolia, ela é duradoura, há uma raiva, há um autocastigo, há uma autocorreção, há um momento assim onde há uma desvalorização de si mesmo. Então, a melancolia, ela é muito grave, ela precisa ser medicada, assim como muitos casos de depressão também precisam ser medicados. Fere de morte a autoestima, né? Já o luto, não. O luto não necessariamente, até nós recomendamos que nem seja medicado, ele precisa ser vivido, aquela dor precisa ser vivida. Eu não sei se eu respondi, respondeu. Você. Ela respondeu rápido, porque eu pressionei aqui por conta do tempo nosso, mas respondeu sim. É uma facada nas costas da autoestima, né? Eu estou com isso tudo, então, melancolia ou depressão. Porque a depressão, a melancolia, o luto mesmo, né? Todo o seu investimento está naquele objeto que você perdeu. Se é um filho, se é um emprego, então todo o seu pensamento, toda a sua vida parece que está ligado àquilo ali. Já na depressão, não é só isso. Um luto pode te levar à depressão, mas é algo mais profundo, é uma desesperança, é uma inibição, é uma letargia, é uma inibição para a vida, para o viver. Portanto, tá aí, eu queria continuar, mas não tem jeito mais, o Boca já abriu a imagem lá, eu tenho que encerrar aqui. Falamos com a gloriosa doutora Maria de Lourdes aqui, doutora Maria de Lourdes Turbino, doutora e também mestre em psicologia. Ela está psicologia clínica, ela está aqui mandando bem com esse livro da Elis Regina, Arte e Brasilidade, uma perspectiva psicanalítica, e esse que é o mais antigo um pouquinho, que é a dor e luto na histeria feminina. Freud já falava sobre isso aqui, muito tempo atrás. E então aqui, obrigado por ter vindo, querida. Eu Tudo que de bom, agradeço. a gente vai bater papo mais ainda, adorei o bate-papo. Manda um abraço lá pro glorioso Alex, Mando, sim. que é o seu filho. E a gente está sempre a posto para bem informar.
Muito obrigada Parabéns, viu? pela oportunidade de poder falar um pouquinho dos meus livros, né? Da minha atuação. Ótimo. Eu que agradeço. É um Obrigada. prazer, foi um prazer para nós, viu? Só que só não pode ir embora de jeito maneira sem escrever aqui algumas coisinhas aqui, falar bem de mim, manda falar, enfim, um autógrafo aqui com uma dedicatória. Lorenberg também, que ele sempre pede. Lorenberg, até amanhã, não, até segunda-feira. Eu convidei o senador Jaime Campos para vir, ele disse que sim, aí eu tentei falar com ele hoje, eu não consegui falar, mas está pré-marcado, entrevista com Jaime Campos, segunda-feira, às 7h30 da noite. Bom fim de semana para você, se cuida, fica bem, fica com Deus também.